Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra. Juntos vamos estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ela Maria de Fátima Miranda. Jesus nos socorra. E Paulo Renato, mas vai ter que socorrer mesmo hoje. Vamos lá. Deus nos abençoe e nos inspire. Vai ter que socorrer pelo seguinte, eu vou fazer só a abertura do programa, que eu vou ter que sair agora, e vou deixar a Miranda e o Paulo Renato aqui conduzindo até o final. Mas no meio do programa vocês fiquem atentos. E o Cléber ali, viu? Porque a Miranda vai dizer para quem está chegando qual o programa que está sendo ouvido. Às vezes ela fala, sejam bem-vindos, momentos com Joana. Ou não, quer dizer, debate na Rio. Não, sabe que não analisando os fatos. Não, aí ela dá um rolo. Qualquer coisa vocês fiquem atentos. O Paulo Renato vai ficar de olho aqui. No meio do programa vamos ver como é que ela vai se conduzir. Mas, agora no início, vou localizar vocês. Capítulo 3 do Livro dos Médiuns, do Método. Estamos aí no item 21, lemos o primeiro parágrafo e vamos ler agora o segundo parágrafo, que diz o seguinte: assim sendo, se lhes apresentardes alguma coisa racional, está falando aí dos materialistas, mas não daqueles por sistema que a gente leu no item 20, mas aqueles que é por algo melhor, né? Foi por falta de algo melhor, de uma explicação racional. E aí Kardec diz... assim sendo, lhes apresentardes alguma coisa racional, aceitam-na pressurosos. Esses, pois, nos podem compreender, visto estarem mais perto de nós do que, por certo, eles próprios o julgam. Aos primeiros não faleis de revelação, nem de anjos, nem de paraíso. Não vos compreenderiam. Colocai-vos, porém, no terreno em que eles se encontram e provares primeiramente que as leis da fisiologia são impotentes para tudo explicar, o resto virá depois. Então, eu vou me despedindo de vocês, mas agora vocês vão ficar aí na companhia do Paulo Renato e da Maria de Fátima Miranda e fiquem atentos com ela, hein? Fiquem atentos, porque tudo pode acontecer. Com a sua ausência não haverá indução, tá? Certo. Vou ficar ouvindo lá à distância. Muita paz a todos. Vamos lá, Renato. Esse parágrafo é a continuação daquele que nós havíamos comentado da vez passada. Então ele vem falando sobre essa questão dos materialistas. Na vez passada ele falou sobre aqueles que a razão deles se recusa a aceitar os fatos, digamos, que estão fora da sensibilidade tátil, da sensibilidade visual, né? Mas Kardec coloca aqui nesse segundo parágrafo justamente aqueles que aceitam os fatos desde que ele atenda à razão, né? Então ele fala, esses, pois, nos podem compreender, visto estarem mais perto de nós do que, por certo, eles próprios o julgam. Então, quando ele fala sobre as leis da fisiologia, que são impotentes para tudo explicar, né, Kardec diz que provavelmente é por aí, né, que a gente deve começar a conversar com aqueles que negam a realidade da alma, que negam a existência de Deus, que negam os fatos futuros ou a vida futura, digamos, né? Então talvez naquele que está conosco à frente de nós conversando, talvez ele especialmente, com ele nós devamos tratar daquilo que lhe toque mais de perto a razão, ao raciocínio. E a começar por essa questão mesmo que Kardec levantou sobre a fisiologia, né? Claro que nenhum de nós precisa ser especialista da área,
como nós não somos também, mas em raciocínios simples, elementares, nós poderemos propor à pessoa questões, né, que nós mesmos já tivemos no passado, a maioria de nós, tais como, por exemplo, a questão básica que é a memória, né, como pode, abstraindo aí da própria existência de Deus, mas falando ainda da alma, da sobrevivência da alma, né? Como pode a memória existir, né? Aí algumas pessoas poderão dizer, mas a fisiologia explica. Não, ela explica o efeito, não explica a causa, né? Como a memória pode ter surgido, como a capacidade de raciocinar sobre coisas, inclusive abstratas, como é a questão de Deus, como pode ter surgido? Se na visão da fisiologia nós somos herança de nós mesmos, somos frutos da terra, dos elementos da terra, na terra, dentro dessa visão mais imediatista, materialista, não existia a vida inteligente. Existiam os elementos confusos sem nenhuma possibilidade de surgir a inteligência. Então, se a inteligência surgiu de elementos que se consideravam irracionais, né, naturalmente essa inteligência veio de fora, se associou a esses elementos daqui para dar-lhes intelectualidade, mas ela veio de fora. A inteligência não surge, por exemplo, de uma cadeira. Como dizia Kardec, até que me prove que a mesa tem cérebro para pensar, né? Nervos para sentir, né? Kardec então raciocinava logicamente. Então a mesa não tem cérebro para pensar nem nervos para sentir. E quando é que ela vai ter nervos para pensar, cérebro para pensar e nervo para sentir? Um dia, mas isso é mágica, seria mágica, né? Porque dos elementos que compõem a mesa, nenhum deles, falando racionalmente, tem a possibilidade de desenvolver inteligência, o raciocínio, e um raciocínio tão complexo como o do ser humano. Então, por mais que se argumente contra, né, por mais que se fale de hereditariedade, de herança genética, mas chega um ponto lá de trás que a gente fala, não, mas antes não tinha inteligência, surgiu da onde? A inteligência surgiu da onde? A pessoa fala a mesma coisa, a ideia de Deus, mas tudo bem, deixemos a ideia de Deus de lado, porque por hora não podemos compreender, mas o que a nossa razão já pode compreender e aceitar é que o universo ele tem ações, ele é construído inteligentemente, como os próprios cientistas materialistas admitem. E que nenhum cientista consegue reproduzir. Não consegue reproduzir. Não, nesses programas que tem na internet, tem muitos cientistas, muitos engenheiros tentando reproduzir construções materiais de 3.000 anos atrás, tentando reconstruir hoje com a tecnologia, a maquinaria que não existia nem se sonhava à época. Como se fizeram aquelas obras com elementos tão rústicos, tão inapropriados, né? Então a gente tem que pensar nisso, como há 3.000 anos atrás tinham pessoas tão suficientemente inteligentes para fazerem determinadas obras que hoje estão aí, repito, na internet. As pessoas tentando refazer, né? Então, de onde veio aquela inteligência? Do nada, o nada não cria o nada, como diz Kardec. Então é preciso considerar essas coisas, que a vida tem situações, e a própria vida em si a gente não compreende. Mas o que nós podemos raciocinar com proveito é de que a vida surgiu inteligente em algum ponto do universo e foi criada por uma inteligência. A vida inteligente foi criada por uma inteligência. Então, a gente pode conversar, levar a pessoa a raciocinar nesses termos. A inteligência veio da onde? Né? A gente pode ajudar a pessoa a concluir que a inteligência veio de uma inteligência, né? Assim como o relógio perfeito, que funciona inteligentemente, a gente sempre dá esses exemplos, né? Ele, embora não se veja o autor
o construtor do relógio, mas a gente infere, a gente conclui que uma inteligência muito grande construiu aquele mecanismo que funciona por si mesmo inteligentemente. É verdade. Né? De forma que conta o tempo com algum grau de perfeição. Lê mais um pouco, Renato. Pode ler. Pode ler? Pode. Onde nós paramos aqui? Ele leu o primeiro parágrafo, né? Então de outra maneira, é isso? De outra maneira se passam as coisas quando a incredulidade não é preconcebida, porque então a crença não é de todo nula. Há um germe latente, abafado pelas ervas mais, e que uma centelha pode reavivar. É o cego a quem se restitui a vista e que se alegra por tornar a ver a luz. É o náufrago a quem se lança uma tábua de salvação. É interessante ele estar falando aqui, porque é uma incredulidade que não é preconcebida. Então eu fico imaginando as vítimas da Inquisição, né? Que sofreram brutalidades em nome de uma religião, de uma crença, de um Deus, que eles, à época, eles não aceitavam. Né? E por conta disso, sofreram situações. Esses espíritos reencarnam. E eles estão refratários, porque eles trazem marcas de sofrimento que só eles conhecem. Ainda que não esteja aflorado no consciente, mas uma prevenção qualquer, uma maneira de se proteger também. E até de rebeldia, porque olha só, se em nome de tal foi feito assim, por que esse tal agora existe para mim? Né? Se a causa que se propunha não foi aquela que me colocaram. Então, eu estava raciocinando que seria uma dessas incredulidades que não é preconcebida, mas que é produto de uma experiência dolorosa que o outro carrega com ele. Justamente, nós vemos isso nas obras do André Luiz, aqueles padres que estão envolvidos no mundo espiritual no mal, porque eles estão nesse campo da rebeldia, porque pensavam, julgavam e foi ensinado a eles e eles repassaram adiante de que eles tinham privilégios no reino teriam privilégios no reino de Deus. E quando se viram no mundo espiritual, se viram isentos desses privilégios que outorgaram a si mesmos, né, que atribuíram para si mesmos. Então, naturalmente, essas pessoas foram mais egoístas do que servidores de Deus, né? Pensavam em obter vantagens particulares à frente da tarefa de evangelização, né? A tarefa de divulgar o Evangelho de Jesus. E se achavam realmente acima, e isso todos os religiosos de ontem e de hoje, né? Se acharam acima dos outros simples mortais, porque afinal de contas se atribuíam o título de apóstolos, e nessa condição esperavam privilégios, que não existe na lei de Deus, né? Nós sabemos que a lei de Deus ela estabelece critérios justos no sentido da causa e efeito, né? Aquilo que a gente produz é aquilo que nós vamos receber. E a produção do bem em grande quantidade dá-nos a possibilidade de usar esse bem a nosso favor ou a favor daqueles a quem nós queiramos bem. São os créditos que podemos usar com a possibilidade de ajudar até outras pessoas, mas é preciso ter crédito, né? Então, só a palavra vazia não gera crédito, né? Preciso fazer algo mais, né? Jesus, por diversas vezes, nos seus ensinos, ele mostrava isso. Ele falava, se alguém te convidar a caminhar 1000 passos, caminho mais 1000, né? Porque o 1000 passos primeiros foi o convite, é a obrigação. É preciso criar crédito, e criar crédito é fazer um pouquinho mais, né? É o funcionário que almeja a ascensão profissional na empresa, mas não faz mais do que sua obrigação. E quando chega a promoção é dada para outro. E ele reclama, né? Fala, mas eu sempre cheguei cedo, saí no meu horário, cheguei no horário, saí no horário. Fiz tudo quanto o chefe me pedia. Por que não me deu a promoção?
Aí vem aquele ensino de Jesus, daqueles trabalhadores que foram convocados em vários horários, e o que foi convocado por último recebeu tanto quanto o primeiro. Mas Jesus mostra que ele trabalhou tanto quanto o primeiro ou mais. Sim. Então, às vezes, a gente só cumpre com a obrigação para a qual nós somos pagos, remunerados. É o talento que deixou enterrado para não perder, mas não soube multiplicar. Não foi além daquilo que foi proposto. É o que Jesus fala também na parábola, acho que está em Lucas, se eu não me engano. Diz que um homem deu 10 minas aos seus servidores e falou: negociai até que eu volte, né? Então a gente recebe esses recursos, essas minas, e não negocia devidamente. Na parábola dos talentos, ele fala muito bem isso, né? Que aquele que devolveu o único talento que recebeu, ele fala: mas você não sabe que eu sou rigoroso? Por que não multiplicou o meu talento? Então, às vezes, a gente se acha com privilégios por ter cumprido minimamente a obrigação. E depois se encontra decepcionado e a gente transfere essa decepção para Deus, quando deveria ficar com ela, porque nós traímos a própria consciência, né? Nós mesmos nos traímos. Quer dizer, uma hora os benfeitores vão nos fazer ver que nós fomos o responsável pela nossa infelicidade, pela nossa desdita. E que transferir essa responsabilidade para Deus é mais que rebeldia, é ingratidão, porque afinal de contas Deus nos deu os elementos necessários para que pudéssemos fazer um pouco mais, dar o 1000 passos a mais, que seria a parte da nossa doação. Mas é o que você falou, muitos desencarnam e por rebeldia fixam na estrutura mental, na estrutura da própria alma, essa negação, porque não encontraram o céu que julgavam merecer e encontrar, e reencarnam nesse clima de negação absoluta, rejeitando qualquer ideia de paraíso, qualquer ideia de Deus e de recompensa pelo bem que se faça. Não foi como eu queria, então não é verdade. Ele só tem que avaliar se fez o bem como Deus queria. Os benfeitores espirituais, acho que o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, que diz que nós devemos incluir no nosso reinozinho o reino de Deus. Mas a gente faz ao contrário, né? A gente quer que Deus seja incluída nos nossos caprichos, né? A gente deveria se incluir no reino de Deus. Pegar o nosso reinozinho e incluir no reino maior, que é o reino de Deus. Mas a gente tenta fazer o contrário, a gente tenta, repito, incluir o reino de Deus, que é muito maior. Como se fosse um oceano numa gota d'água. É isso que eu ia falar, tenta botar o oceano todo numa caneca. Não dá. No meu caso seria uma gota d'água, porque é muito brutal. Em vez de querer botar... ensinar Deus a ser pai, não é? Porque, olha, ele nos dotou de inteligência. O que nós temos é o livre-arbítrio, que ele não nos tira. Ele exercia por conta dos nossos próprios atos que vão nos limitando, não é? Mas o nosso livre-arbítrio é para que nós possamos exercitar nossa inteligência e nos tornarmos confiáveis a ele. Porque no dia que essa inteligência for bem aplicada, seremos confiáveis, não é? E aí ele vai contar conosco para outro tipo de construção. Isso. Mas o que é que nós fazemos? Nós fazemos o planejamento, porque nós temos livre-arbítrio e inteligência, mas o nosso plano tem que ser o A, o dele é o B, é o inverso. O dele é o plano A, o nosso tem que estar inserido no dele. No dele, é o que o Kardec fala, eu não estou com o livro aqui, mas ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é o capítulo 20, item 5, diz que Deus já marcou com o dedo aqueles cuja devoção é aparente. Sim. E que vai dar mais tarde aqueles merecedores experiências mais complexas. Quer dizer, experiências mais complexas são aquelas com maior possibilidade de ascensão espiritual. Mas essas responsabilidades ou experiências são dadas a quem se muniu dos elementos necessários à sua vivência. Sim. Então, nós queremos o reino dos céus sem a responsabilidade do reino dos céus, porque não nos preparamos para ele. Então, muitas vezes, à frente, digamos assim, de qualquer movimento religioso,
a gente acaba se iludindo, acreditando que só o fato da divulgação da situação de sermos muitas vezes tocadores de trombeta, que só o fato de tocar as trombetas vai nos dar um mérito que... som da trombeta. Que nos possibilite viver no paraíso. Aí chega no céu, digamos, São Pedro vai dar a trombeta para a gente tocar. Aí a gente, mas eu anunciei o reino dos céus. E falou, meu filho, você só fez isso, só se habilitou nisso, né? Então não merece estar entre aqueles que têm grandes responsabilidades maiores. Então, o mundo espiritual, ele é a preparação para a vida encarnada. E a vida encarnada é a preparação para o mundo espiritual. É o que Jesus falou para Pedro. O que você ligar na terra está ligado no mundo espiritual, está ligado no céu. Quer dizer, as verdades com que você se alimentar na terra vão ser as verdades que você vai se alimentar no mundo espiritual. Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Então, essa ligação a que Jesus se refere a Pedro tem esse sentido, de que nenhum de nós vai estar desassociado no mundo espiritual daquilo em que se associou no mundo físico. Porque a morte não torna anjos em demônios, nem demônios em anjos. Nós acordamos no mundo espiritual com as mesmas conquistas e com as mesmas emoções do mundo físico, da partida, né? E às vezes a gente dá uma interpretação tanto quanto particular nessa questão do mundo, do que se liga na terra está ligado no mundo espiritual, mas a gente esquece desse lastro, né? A gente esquece dessa extensão, tudo quanto com quanto nos alimentamos na terra, vai ser o nosso alimento no mundo espiritual, no bem ou no mal, né? É o homem que vai dormir e vai acordar ele mesmo, não vai acordar outro se ele não tem material para isso. Com aquilo que dormiu dentro dele. É isso aí. Agora lembrando do Eduardo, com todo o escândalo dele, você está ouvindo Luz na Penumbra, estudando o livro dos médios, com Eduardo Araújo ausente e sem indução agora, né? Para que eu falasse o que é Espiritismo. E o Paulo Renato, o Clever está ali atento, no socorro. Isso. Fala, Paulo. E ele fala aqui uma centelha pode reavivar, né? Ele fala aqui nesse parágrafo, de outra maneira se passam as coisas quando a incredulidade não é preconcebida, porque então a crença não é de todo nula. Há um germe latente, abafado pelas ervas mais, e que uma centelha pode reavivar. São aquelas pessoas que muitas vezes, com poucas palavras, você consegue trazê-las à religião, né? Trazê-las à ideia de Deus, ao bem, né? Fazê-las realmente pessoas boas, produtivas realmente na sociedade, com o mínimo de palavras, porque elas estavam predispostas. Como nós lembramos daquele trabalhador que aguardava ser convocado pelo homem da vinha, quer dizer, essas pessoas estão aguardando os elementos de convicção, né? Elas estão ansiosas, embora pareçam materialistas convictas, mas elas estão ansiosas para serem convencidas, mas precisa que alguém chegue com os elementos necessários para ela, para a convicção dela. Então a gente fala, mas se a pessoa mudou de uma hora para outra, né? Como se fosse milagre, não era milagre. Um trabalho que estava sendo elaborado, né? A semente estava ali, aguardando ser regada, cultivada, né? E outros tantos não, outros tantos precisam de mais cuidado, de mais intensivo cuidado. Então é isso, né? A gente tem que ter essa atenção conosco mesmo. Muitas vezes a gente também precisa de um estímulo maior. Que Jesus nos conduza, que envolva o Eduardo no seu retorno logo mais. Um abraço. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, é muito bom estar de novo com vocês. Irmãos, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, nós dois assessorados pelo nosso irmão querido Pablo, que fica atrás dos panos lá, fazendo com que tudo funcione bem. Mas, Astênio, sim, agora temos um tema novo, né? Depois que nós falamos daqueles que são crentes, muito crentes. Floresta de Dodona. Floresta de Dodona, né? E agora tem um novo tema. Qual é o tema hoje? Agora nós vamos falar sobre um tema que não nos preocupa, que é a avareza. Ah, isso aí, nós não temos esse problema. Então nós estamos continuando com a Revista Espírita de fevereiro de 1858. E aí Kardec traz agora o tema A Avareza, que é uma dissertação moral ditada por São Luís, a senhorita Hermance Dufour. Então, a médium, né, que recebeu essa mensagem do São Luís foi a Hermance Dufour, em 6 de janeiro de 1858. E Kardec publicou essa dissertação já na revista do mês seguinte, que foi de fevereiro de 1858. Muito provavelmente Kardec estava observando muita avareza no tempo dele e tratou logo de publicar a dissertação do São Luís. Ainda bem que agora, no século XXI, não tem nada disso, né? Não. Agora todo mundo é pródigo. É pródigo. Então vamos lá. Foi uma espécie de uma parábola, né, que o São Luís escreveu, né? Então ele diz o seguinte: tu que possuis, escuta-me. Ele fala assim, eu não possuo, não preciso escutar. Todos nós possuímos alguma coisa, a gente não precisa ser rico, né? Não. Então tu que possuis, escuta-me. Certo dia, depois que eu falei que era uma parábola, certo dia, 2 filhos de um mesmo pai receberam cada um o seu alqueire de trigo. O mais velho guardou o seu num lugar oculto. O outro encontrou no caminho um pobre a pedir esmolas. Dirigindo-se a ele, despejou no seu manto metade do trigo que lhe coubera. Depois seguiu o caminho e foi semear o resto no campo paterno. É interessante essa parábola, né? A gente vai verificar o que acontece depois no final. É que nós vimos aqui uma distribuição de riquezas, né? Eu me lembrei do Evangelho segundo o Espiritismo. Então o pai aqui distribuiu igualmente para os 2 filhos a mesma quantidade de riqueza, né? Cada um recebeu o seu alqueire de trigo. Perfeito. E aí vamos ver o que acontece depois, né? Logo, quando os 2 filhos eram diferentes, um dos outros, um guardou a sua metade, né? O seu alqueire, guardou num lugar oculto. O outro foi com o seu alqueire e viu um mendigo, resolveu dar metade para o mendigo. Pegou a outra metade e foi plantar no campo, né? Então esse não guardou como o mais velho. Dividiu. Dividiu. Né? Então uma parte ele plantou, o mais velho não plantou nada, guardou. Né? Uma parte ele plantou, outra parte ele deu. Né? Então, ora, por esse tempo veio uma grande fome. As aves do céu morriam à beira dos caminhos. O irmão mais velho correu ao seu esconderijo, ali não encontrando senão poeira. O caçula, tristemente, ia contemplar o trigo que havia secado no pé, quando depara com o pobre que havia assistido, né, aquele que ele tinha dado a metade. Né? Irmão, disse-lhe o mendigo, eu ia morrer e tu me socorreste. Agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meio alqueire quintuplicou em minhas mãos. Aplacarei tua fome e viverás em abundância. Né? Então está aqui o São Luís
dando um estímulo para a gente para combater a avareza, né? O bem que fazemos ao próximo é o bem que volta para a gente. Isso. E o que nós temos de verdade é aquilo que nós damos, né? Aquilo que a gente passa para a mão do outro continua pertencendo a gente. O que permanece na mão da gente normalmente some. Não é? E aí, prosseguindo com a parábola, o São Luís fala o seguinte: escuta-me, avaro, conheces a felicidade? Sim, não é? Então ele está falando da avareza, tá certo? Ele fala assim: escuta-me, avaro, conheces a felicidade? Sim, não é? Teus olhos brilham com um sombrio esplendor nas órbitas que a avareza cavou mais profundamente. Teus lábios se cerram, tuas narinas estremecem e teus ouvidos se apuram. Sim, ouço, é o tilintar do ouro que tua mão acaricia ao se derramar no teu esconderijo. Ele está, então, descrevendo o comportamento de uma pessoa avarenta, né? Ela fica muito feliz. Que, né? No caso da parábola que ele falou, é o mais velho, o filho mais velho. Sim, sim. Né? Seria um exemplo, né? Sim. Então, ele fala assim, então, sim, ouço, é o tilintar do ouro que tua mão acaricia ao se derramar no teu esconderijo. Dizes, é a suprema volúpia. Então o avaro fala, é a suprema volúpia. Aí continua o São Luís dizendo: silêncio, vem gente, fecha depressa, porque ele está ali olhando o ouro, né? Sim. Então, mas corre o risco, né? Sim. Fecha depressa. Como estás pálido, né? Com medo, né, de que alguém veja, todo o teu corpo estremece. Tranquiliza-te, os passos se afastam. Aquele que parecia se aproximar se afasta. Abre, olha ainda teu ouro. Abre, não tremas mais, estás sozinho. Ouves, não é nada, é o vento que geme a passar pelas frestas. Olha quanto ouro, mergulha as mãos, faze soar o metal, tu és feliz. Então a gente observa que na parábola ele está descrevendo todo um contexto que acontece com a criatura avarenta. Sim. Feliz tu, mas a noite não te dá repouso e teu sono é atormentado por fantasmas. Então quem guarda muito normalmente não cria amigos, né? Isso. E quem não cria amigos não tem proteção. Com certeza. Não é isso? Tens frio, aproxima-te da lareira, aquece-te junto a esse fogo que crepita tão alegremente. Cai a neve, o viajor friorento envolve-se em seu manto e o pobre tirita sob seus andrajos. A chama da lareira diminui. Atira mais lenha. Não, para, é o teu ouro que consomes. Então, já estava jogando já o ouro na lareira, né? É o teu ouro que consomes com essa madeira. É o teu ouro que queima. Tens fome. Olha, toma, sacia-te. Tudo isso é teu. Pagaste com o teu ouro. Com o teu ouro, esta abundância te revolta. Esse supérfluo é necessário. Aí ele faz uma pergunta: esse supérfluo, essa abundância te revolta? Esse supérfluo é necessário para sustentar a vida? Não, esse pedaço de pão será bastante, ainda é muito. Tuas roupas caem em frangalhos, tua casa se fende e ameaça ruir. Sofres frio e fome, mas que importa, tens ouro. Ele está descrevendo alguns fatos de alguns raros loucos que têm muita riqueza, mas vivem na miséria, não é? A gente tem alguns exemplos disso aqui na história. E é interessante, né? Dentro da parábola, obviamente que para a gente aproveitar a parábola, tem que verificar onde quer chegar o São Luís, né? Mas o Kardec depois ajuda a gente a entender melhor. Então, ele fala assim: esta abundância te revolta. Não, ele pergunta: essa abundância te revolta, esse supérfluo é necessário para sustentar a vida? Porque a criatura guarda tanto, uma
montanha de ouro sobre a cabeça dela, né? Hoje em dia seria a montanha de dólares nas contas bancárias. Isso. Enquanto as pessoas choram em torno, né? Mães não têm um leite para dar para os filhos, mas a criatura tem coragem de manter uma multidão de dinheiro, né? De riquezas, né? Sobre a cabeça dela. A má distribuição, né, que a gente vê hoje, né? Mas você vê também em pessoas que não têm tanto assim, mas é avarento. Sim. Né? Eu me lembro, baseado no que você está lendo aí de São Luís, eu tinha um vizinho. Quando eu era jovem, eu morava em casa. A casa tinha um muro. E o meu muro era em frente a um vizinho que eu chamava de tio e tia, né? Que não eram meus tios, mas que naquela época a gente fazia muito isso. E ele tinha uma condição financeira boa. Ele tinha 10 casas alugadas. E ele construiu essas casas, ele era português, e depois, na velhice, ele usava isso para se sustentar. E é muito interessante que eu só pude conhecê-lo quando eu já tinha assim na faixa de 16, 17 anos. Eventualmente eu ia na casa deles. E era algo assim absurdo, porque a casa era grande, tinha um quintal gigantesco. Então, por exemplo, a pia da cozinha deu um defeito, estava vazando água. Ele não comprava cimento para acertar, ele pegava o barro do quintal, né? Do quintal, e ele fazia. Então a casa era cheia dessas coisas. De remendos, né? De remendos. E o dinheiro estava lá. E é muito interessante, ele era uma pessoa avarenta. Quando ele desencarnou, né, passados uns meses, a mulher dele pegou o dinheiro que ele tinha guardado a vida toda e reformulou a casa toda. A casa ficou linda, entendeu? Por quê? Para que isso, né? Sim. Tá aí outros exemplos que a gente vê, né, de agora mesmo com a nossa irmã, né, a cantora que desencarnou, né, jovem, com 20 e poucos anos, né, o tanto que ela deixou, né, o tanto que ela deixou, ficou tudo aí. Né, não que ela era avarenta, que ela não era, ela tinha outra coisa, ela tinha qualidades e ajudava muita gente. Mas todo aquele ouro, vamos traduzir por São Luís, todas aquelas moedas, todo aquele ouro que ela amealhou, ficaram e ela foi embora. Sim. Eu acho que é até importante destacar um aspecto nesse parágrafo que nós estamos lendo, né, em que ele fala assim, esta abundância de revolta, esse supérfluo é necessário para sustentar a vida. Então essa questão de necessário, de supérfluo, é algo que a gente deve levar bastante em conta, né? Eu me lembro que tem um romance do Camille Flammarion, que ele escreveu, obviamente, ainda encarnado, eu não me lembro agora exatamente o nome do romance, em que ele cria ali um personagem que era um astrônomo, né, porque ele também era, né, que vivia numa casinha no alto de uma montanha, era casado e tal, mas ele só estudava, publicava algumas poucas coisas em algumas revistas e não tinha praticamente nada. E quando convidavam, porque ele era muito lúcido, muito inteligente, convidavam para publicar livros e fazer mais uma série de coisas, ele não queria, né? Porque ele dizia assim, se eu tiver, ele vivia ali com o básico, assim, mas se eu tiver mais do que eu tenho, o que eu vou fazer com esse mais do que eu tenho? Assim, eu só vou conseguir, eu almoço uma vez por dia. Se eu tiver mais do que eu tenho, eu não vou poder almoçar 2 vezes por dia, né? Sabe? Eu não vou conseguir jantar 2 vezes por dia, sabe? Então, acho que é um raciocínio interessante, porque a gente deve pensar assim, por que eu vou ficar guardando, né? Principalmente quando tem gente no desespero. Né? Isso é. Aqui prossegue São Luís, então. Infeliz, a morte vai separar-te do ouro, deixá-lo-á à beira do túmulo, como a poeira que o viajor sacode à soleira da porta, onde a família bem-amada o espera para festejar o seu regresso. Teu sangue congelou-se em tuas veias, enfraquecido e envelhecido por tua voluntária miséria. Ávidos, os herdeiros atiram teu corpo num canto qualquer do cemitério, este face a face com a eternidade. Miserável, que fizeste do ouro que te foi confiado para aliviar o pobre?
Então, dentro da parábola, ele está assim, Deus não nos concede riquezas só para nós usufruirmos, não, né? Para nós administrarmos. Então, miserável, que fizeste do ouro que te foi confiado para aliviar o pobre. Ouves essas blasfêmias, vês estas lágrimas, este sangue, são as blasfêmias do sofrimento que terias podido acalmar, as lágrimas que fizeste correr, o sangue que derramaste. Tens horror de ti, desejarias fugir e não podes. Tu sofres, condenado, e te contorces em teu sofrimento. Sofre, nada de piedade para ti. Não usaste de misericórdia para com teu irmão infeliz. Quem a teria por ti? Sofre, sofre. Teu suplício não terá fim. Para te punir, quer Deus que assim o creias. Então, obviamente que nós estamos ouvindo essa colocação do São Luís, né, nessa parábola, né, em que ele termina a parábola dizendo isso, sofre, sofre, teu suplício não terá fim. Assim, bom, isso não parece corresponder à filosofia espírita, né, teu suplício não terá fim. Mas a gente tem que observar que logo em seguida o São Luís fala, para te punir, quer Deus que assim o creias. Ou seja, você acredita que não terá fim, porque é necessário que você acredite que não tenha fim. O sofrimento tem que ser intenso mesmo. Até porque também eles acreditavam que Deus castigava, né? Sim. Quando na realidade a gente sabe que Deus é amor e não castiga. E a gente sabe que é temporário, essa coisa toda. Isso, né? Nada é eterno dentro dessa circunstância. Não existe sofrimento eterno. Né? É temporário, como você falou. Sim. E aí o Kardec, obviamente, Kardec lindo como sempre, né? Cada vez a gente admira mais. Ele observou também esse término da parábola do São Luís e fez uma observação, não deixava escapar nada. Ele falou assim, escutando o fim dessas eloquentes e poéticas palavras, estávamos surpreendidos por ouvir São Luís. Então ele estava presente no momento em que São Luís escreveu, tá? Através da Irmãs do Fogo, que fazia parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E aí, assim, escutando o fim dessas eloquentes e poéticas palavras, estávamos surpreendidos por ouvir São Luís falar da eternidade dos sofrimentos, né? Quando São Luís fala isso aqui, teu suplício não terá fim. Enquanto todos os espíritos superiores são concordes em combater tal crença, quando estas últimas palavras, para te punir, quer Deus que assim o creias, vieram tudo explicar. Então Kardec estava observando ponto a ponto, quando ele falou essa parte, teu suplício não terá fim, Kardec estranhou, mas logo em seguida São Luís esclareceu, né, dizendo que para te punir, quer Deus que assim o creias. Né? Então ele fala, o que Kardec está falando assim, para te punir, quer Deus que assim o creias, vieram tudo explicar. Nós as reproduzimos nos caracteres gerais dos espíritos da terceira ordem. Então, diz Kardec, quando ele estudou lá no Livro dos Espíritos sobre os espíritos da terceira ordem, ele utilizou esse ensino do São Luís para poder descrever o que acontece com os espíritos de terceira ordem. Né? Nós as reproduzimos nos caracteres gerais dos espíritos de terceira ordem. De fato, quanto mais imperfeitos os espíritos, mais restritas e circunscritas são suas ideias. Para eles, então, por isso que ele cria nessa eternidade do sofrimento, coisa toda, né? Para eles o futuro está vago, não o compreendem, sofrem, seus sofrimentos são longos, e para quem sofre por muito tempo, é sofrer sempre. Por si mesmo, esse pensamento já é um castigo. Então, o pensamento de que vai sofrer para sempre já é um castigo. É um belo castigo. Isso. Então, no próximo artigo, citaremos fatos de manifestações que poderão esclarecer-nos sobre a natureza dos sofrimentos de além-túmulo. Né? Então, aqui Kardec terminou o comentário dele a respeito dessa parábola, né? Da parábola. Aqui está chamada de dissertação moral. Eu falei, mas ela está muito semelhante, né, a uma parábola, né? E é interessante, aliás, tudo com os espíritos superiores é interessante, porque a gente vê São Luís, na época, né, sendo um dos grandes responsáveis, né,
pelo surgimento da doutrina espírita, mas ele não trabalhou apenas naquele momento e depois descansou, né? Permanece, pelo que se sabe, São Luís não reencarnou ainda, não há nenhuma notícia, continua trabalhando intensamente pela doutrina espírita. E tem até assim, um fato, né, que na minha experiência pessoal, né, como espírita, eu acho bastante interessante, porque a instituição espírita Joana de Ângeles, que fica em Copacabana, na verdade a sede da instituição espírita Joana de Ângeles fica em Japeri, que é onde fica a obra social, que é uma escola, né? Escola Espírita Joana de Ângeles. Quando essa instituição foi inaugurada, foi criada uma filial em Copacabana, exatamente com a finalidade de arrumar recursos com o pessoal da Zona Sul para manter a escola lá em Japeri. E quem fez a palestra de inauguração dessa instituição lá em Copacabana, é uma pequena sala em Copacabana, dá 40 e poucas pessoas no máximo. Quem fez a palestra de inauguração dessa instituição, com a escola já construída e tal, foi o Divaldo Pereira Franco. E quando eu passei a fazer parte da diretoria dessa instituição, eu comecei a examinar as atas desde quando a instituição foi criada. E lá em 1982 eu vi a ata da palestra de inauguração, que foi feita pelo Divaldo, e quem fez a ata disse que ao final da palestra, o Divaldo disse que o trabalho da escola, o trabalho social da instituição, estava sob os auspícios, sob os cuidados de Luís de França, que é exatamente o São Luís. Então a gente verifica ainda hoje eles atuando, né, fortemente nos trabalhos, né, que correspondem àquilo que os espíritos superiores querem que aconteça na Terra. E uma escola é o que mais interessa, né? Então você vê que através da educação é a nossa libertação, né? E infelizmente, uma vez eu vi o Divaldo falando que existem instituições, muitas delas, elas foram criadas para se manter a miséria, né? E que ele foi visitar uma instituição e a moça falou assim, eu sou da 3ª geração, minha avó foi ajudada por esse local, a minha mãe foi ajudada, hoje sou eu que estou sendo ajudada, quando poderia se educar, né? Porque você acaba mantendo gerações de dependentes, né? Quando você coloca a pessoa numa determinada escola ou da instrução, você modifica aquilo. É o caso da própria instituição Joana de Ângeles, lá na Bahia, né? Do Divaldo. Do Divaldo é a Mansão do Caminho, então, na Mansão do Caminho, eu tive o privilégio já de ir lá. Não estive com o Divaldo, porque toda vez que eu ia, eu fui durante pelo menos um ano, eu encontrava com o Nilson, mas não com o Divaldo. Aí ele tinha um setor, né, que obviamente alimentava as pessoas, mas ele tinha escola de primário e secundário dentro da Mansão do Caminho. Então o indivíduo saía já com estudo, quer dizer, para você não manter mais a miséria, porque Pau da Lima, aonde é o local, é cercado de favela, né? A Mansão do Caminho tem um muro alto, né? Então quando você vai à Mansão do Caminho, você entra na favela Pau da Lima, e é uma favela tranquila, etc., dentro dos nossos parâmetros de favela aqui do Rio de Janeiro, né? E aí você vê aquele muro enorme, alto, né? E aí você bate lá na porta, ele abre, tudo arrumadinho, tudo asfaltado, tudo com jardinagem. Então ele fala que quando alguém vai para lá, vai para ser ajudado, né? E depois que é ajudado, primeiro a barriga, o alimento, né? A sopa, e aí depois tem o banho, tem a roupa e tem a área de educação. Então quando ele se coloca, o Divaldo, assim, eu tenho vários filhos, né, adotados, né? E que, por quê? Um é médico, o outro, porque da educação. A educação é a base. Infelizmente o homem ainda, eu que venho da área de educação, eu sou professor de biologia, até do Estado, que é um karma, né? A gente ser do Estado é um karma. Mas é exatamente isso. É você educar, você mostrar
para aqueles que moram em comunidades e dizer, eu falo muito isso para eles, porque meus alunos estão na faixa de 15, 16 anos, e eles trazem uma baixa autoestima. E essa baixa autoestima faz com que eles eu não vou conseguir, né? Até porque os próprios pais que vivem naquele ambiente também fazem isso. E aí eu mostro para eles que não é assim, que eles conseguem, se quiserem. Sim. Né? Então, Astênio, vamos deixar para você a nova análise, né? No próximo tema. Vamos lá. Tá bom? Agradecemos a todos os ouvintes que estiveram pacientemente nos ouvindo. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, acompanhado do Pablo, o nosso irmão que nos ajuda nesses momentos. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.